Eu queria trazer um tema que tá em super hype aí no Brasil e que por muitas vezes eu fico pensando que caminho a gente vai chegar, que é a questão das apostas, dessas bets ou dos jogos do Tigrinho, como são muito famosos e, enfim, já muito populares no Brasil. A gente teve aquela CPI, que está até ocorrendo ainda, mas que na verdade foi ali meio que política de circo, né? Aquela pão em circo do que realmente discutir um tema que ele é muito perigoso para a nossa sociedade. Quando a gente está falando de apostas, especialmente esses jogos que estimulam a gente a cada vez jogar mais, a gente está criando um problema econômico, um problema social, um problema psicossocial, melhor dizendo, que pode demorar décadas à frente para a gente resolver. Quando a gente tem influenciadores que ganham muito dinheiro influenciando pessoas a jogarem, destruindo vida de famílias, a gente está criando um colapso na nossa sociedade. E que se a gente não tiver medidas legais, leis, formas de regular isso, eu acredito que a gente está fadado a não prosperar como nação. É muito ruim saber que as pessoas estão deixando de ir ao supermercado porque elas estão gastando o seu dinheiro, por vezes até de assistencialismo público, como Bolsa Família, etc., para fazer apostas e jogos. E tem muita gente ganhando dinheiro do outro lado. Muita gente também, mas afundando muitas famílias. E eu queria te dizer que tudo isso tem um aparato científico por trás. A neurociência revela e constata de que nós somos seres que procuramos essas doses de prazer, aquela molécula lá, dopamina, etc. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas no final a gente é estimulado a procurar o prazer. E esses jogos, eles são programados para isso. Eles têm esse objetivo de manipular a gente. Ou seja, o melhor caminho para você não cair nessa manipulação é você nem testar. É tipo quando a gente prova uma droga e a gente se vicia nela e perde o controle. E realmente a gente perde o controle. Por quê? Nós somos seres, primeiramente, bioquímicos. Nós temos um conjunto de hormônios e neurotransmissores funcionando aqui na gente, que se eles seguirem outro caminho, eles vão fazer com que a gente tenha aquele hábito. Mas ok, a gente já sabe que o cenário é esse, tem essas CPIs que para mim não vão dar em nada, e que problema grande a gente tem para resolver. Como a gente pode resolver esse problema? A gente não vai resolver o problema do país todo, somos mais de 200 milhões de brasileiros, mas você pode resolver o problema na sua família, você pode resolver o problema no seu círculo ali de 5, 10, 15 amigos. Primeiro, conscientizando as pessoas, isso é um vício. Todo vício, ele se torna um hábito negativo. Vamos dizer que é um vício negativo porque você não controla ele, e aí você pode arruinar a sua vida. Então aconselhe as pessoas que nem tentem, nem experimentem entrar nessas plataformas. 2. Aconselhe aquela sua amiga, seu amigo ou seu familiar, e é um caso recente, vi a minha tia, minha mãe, que segue uma influenciadora que divulga muito essas casas de aposta. A pessoa deixe de seguir aquele influenciador que está te colocando estímulos, vídeos e te vendendo algo que, cara, é errado, que não é bom para você. Então essa é a segunda dica. E terceiro, é a principal, mas a mais difícil de alcançar, eu também digo, que é a educação financeira da nossa população, da nossa sociedade. Quando a gente entende o básico de lidar com dinheiro, o básico de pegar a capital, salário, tudo que a gente consiga de renda e saber como distribuir, como investir, o que gastar, o que poupar, a gente cai menos nessas armadilhas do curto prazo, que são esses jogos de apostas e bets como um todo e tigrinhos da vida, que eles dão um estímulo pra gente a curto prazo, mas a longo prazo isso é insustentável. Ninguém criaria uma casa de aposta para não dar lucro, e essas casas de aposta elas dão centenas e milhões de lucro todo mês. À custa de quem? De alguém. E são essas pessoas que estão jogando e achando que ali elas vão resolver a sua vida. Tá? Então essas dicas que eu te compartilho, por favor, leva essa mensagem, compartilha com outra pessoa que possa estar caindo nesse mundo de apostas, começando a jogar, ou alguém que esteja viciado. Porque tem solução também para você quebrar esse padrão de comportamento e hábito ali, tá? Fugir desses estímulos e naturalmente você se proteger na sua vida. Porque tem muita gente que está perdendo a sua casa, não está podendo sustentar seus filhos, não está podendo fazer supermercado e até mesmo, por vezes, não tendo mais condição nem de viver uma vida minimamente digna ali. Tem gente que já está morando na rua que veio dos dinheiros que perdeu nessas apostas e etc. Tá? Se a gente quer uma nação que tenha uma sociedade justa, qualitária, com dignidade, independente de raça, cor, religião e etc., a gente precisa ter uma educação que entenda que nós somos os animais sociais e que a gente pode ser manipulado se a gente não souber criar as barreiras de proteção para a manipulação. E hoje eu acredito que no momento da nossa história, essa questão de jogos, de azar, são o maior exemplo de manipulação da raça humana. É muito simples, né? A gente vê quantas pessoas jogam, tentam e acreditam que vão mudar a sua vida e elas não conseguem. O que eu quero é que você prospere e tenha uma vida digna e você não fique preso, infelizmente, em donos de casa de aposta e influenciadores que estão ganhando muito dinheiro à custa do fim de vidas de inúmeros brasileiros e famílias.